Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É sempre muito bom para no dia do Senhor, todos os nossos afazeres, contemplarmos a Deus, ouvirmos a sua voz. Aí eu paro e pergunto a você: você já se permitiu uma pausa para contemplar? Quando eu falo em contemplar, eu falo em desligar o automático. Porque às vezes parece que a gente está vivendo tão no automático que a gente não consegue mais sentir prazer nas coisas, não consegue mais ver a graça de Deus agir no ordinário, no dia a dia. Quando eu falo de contemplar, eu falo de olhar com calma. Quando eu falo de contemplar, eu falo de olhar com o coração, olhar com tudo o que nós somos. Quando eu falo de contemplação, eu estou falando de olhar com entendimento, com emoção, submetendo, olhar, usar os olhos da alma, ver com gratidão. Qual foi a última vez que você parou para contemplar alguma coisa? Às vezes, até durante o culto, nós nos distraímos da contemplação, damos aquela olhadinha no WhatsApp, no Instagram e baixamos o celular novamente, porque está agindo no automático. Nós não estamos contemplando. A contemplação exige um esforço para ver mais profundamente. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Um versículo apenas. E eu queria convidar você para contemplar o amor. E eu pergunto: você já contemplou o amor? O texto é muito conhecido e está dentro daquele diálogo que nós vimos no último sermão. João está muito empenhado e nós sabemos qual é o propósito de João, porque ele deixa claro para a gente no seu Evangelho. Ele quer que os seus leitores saibam que Jesus é o Cristo e que não seja um mero saber intelectual, mas que este saber seja um saber transformador e traga impacto em sua vida e possa trazer para eles vida eterna em Cristo Jesus. Então, cada proposição de João, ele está caminhando nesta direção. Ele quer que você saiba que Jesus é o Cristo e, crendo, tenha vida eterna. João 3,16, eu queria que você lesse com atenção, solenidade e respeito, quando Jesus está dizendo a Nicodemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos orar? Diante do Senhor nós estamos, Pai, e o nosso desejo, ao alçarmos as nossas vozes em louvor ao Senhor, em lermos a Tua Palavra, em consagrarmos-nos a Ti e até oferecer dízimos e ofertas em louvor ao Teu nome, reconhecendo o Teu sustento, a Tua bondade, a Tua grandeza, a Tua providência, o nosso desejo, Senhor, é contemplar a Ti. O nosso desejo, Senhor, é Te agradar, exaltar, adorar. Nosso desejo, Senhor, enquanto fazemos tudo isso também, é pela Tua presença sermos edificados, animados, alegrados. Por isso Te pedimos nesta hora, Senhor, que o Teu Espírito haja, trazendo a nós o Espírito necessário, a disposição necessária, para que Te contemplemos, para que olhemos para o Senhor com calma, com inteireza, para que sejamos tocados por este olhar. Senhor, tem misericórdia de nós nessa manhã, e que a Tua Palavra, Senhor, esse trecho da Tua Palavra, que conhecemos tanto, possa falar ao nosso coração, possa impactar mais uma vez a nossa alma, possa nos extasiar, Senhor, e nos encher do Senhor mesmo. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante das palavras de Jesus,
Nicodemos ficou sem palavras. Eu queria que você voltasse e lembrasse o contexto desse texto, porque sempre nós quebramos e isolamos esse texto, porque é aquele que nós sabemos de cor e que nós nos apressamos para pronunciar as palavras, e essa pressa tira delas toda a beleza, toda a força. Toda vez que eu leio ou menciono João 3,16, eu não posso esquecer que essa é uma das portas mais acessadas para o reino dos céus. É através dessa passagem que muitos já vieram à fé. E esta passagem que revela a nós a grandeza, a dimensão, a profundidade e a profusão do amor de Deus. Nós precisamos lembrar que Jesus está em Jerusalém, tinha ido celebrar a festa da Páscoa, tinha entrado no templo e tinha visto aquela inversão de valores. O lugar que era de oração e adoração estava sendo transformado em comércio e casa de câmbio. E ele ali age de forma piedosa, e ele purifica o templo, como assim nós conhecemos. E ali, naquela ocasião, ele faz muitos sinais que deixam as pessoas maravilhadas com o que ele fazia. E o capítulo 2 termina dizendo que as pessoas ficaram tão impressionadas com o que Jesus fazia durante aquela festa, que acreditavam nele, por causa dos sinais que ele fazia. E o capítulo 2 termina dizendo que Jesus não se confiou a eles, porque eles conheciam o coração e sabia com profundidade e precisão o que é a natureza humana. É do meio desses maravilhados que durante a noite vai um homem até Jesus, Nicodemos, e ele se aproxima de Jesus com aquelas palavras lisonjeiras: mestre, ou rabi, sabemos que tu és mestre da parte de Deus, porque ninguém faz as coisas que tu fazes. Os sinais tinham impressionado Nicodemos e o fez procurar Jesus. Mas a verdade do capítulo 2 não pode ser esquecida. Jesus conhecia profundamente a natureza do coração de Nicodemos, e ele responde àquele anseio que estava obscurecido, enterrado lá no fundo do coração. Jesus diz: só nascendo de novo. E aquele homem douto, ciente: como pode? Como assim? E Jesus responde: da água e do Espírito, do alto, de Deus. E ele: como? E é nessas palavras dele insistente que Jesus responde, mostrando a ele que a sabedoria humana muitas vezes entenebrece, que a sabedoria humana, ao invés de esclarecer, muitas vezes escurece, e ao invés de trazer entendimento, emburrece. E Jesus diz: como pode, sendo tu mestre, não entende das coisas que eu estou falando? E ele então responde a Nicodemos do que Nicodemos conhecia, lembrando de um evento veterotestamentário, um evento que era a especialidade de Nicodemos. Lembrando do episódio das serpentes no deserto, ele disse: assim como, olha o modelo trazido, importa que o filho deve, assim como a serpente foi levantada no deserto, assim o filho do homem deve, porque é a única saída, é a única forma. E Nicodemos não tinha entendido. E aí Jesus então fala essas palavras que deixa Nicodemos sem palavras, porque Deus amou ao mundo, ou amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas palavras calaram a voz de Nicodemos, aquietaram o coração de Nicodemos, fez Nicodemos parar e então contemplar o plano elaborado por Deus. Trouxe o entendimento à mente de um sábio, fez com que ele visse com os olhos não meramente humanos, não as coisas palpáveis e físicas que ele experimentava para trazer a sua sabedoria, mas aos olhos da alma, e encheu o coração daquele homem. Nessa manhã eu queria parar diante desse texto e eu queria desafiar você a contemplar o amor. E o que é que nós vemos quando nós contemplamos o amor? Eu queria que você olhasse para esse versículo que está impregnado na sua mente e que deve estar impregnado no seu coração. Eu queria que você parasse. E eu sei que é difícil comigo porque eu falo rápido,
Mas eu queria que com calma, eu vou até tentar, você contemplasse o amor revelado nessas palavras. Quando eu contemplo o amor, eu vejo o caráter desse amor. Olha para essas palavras. Quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É muito bom parar e ler e perceber com que graça, com que precisão, com que perspicácia os antigos falavam a respeito desse texto. E escreveram tratados a respeito de João 3,16. A gente pronuncia com muita facilidade, e às vezes tudo isso faz com que nós venhamos aos poucos nos acostumando com o que é bom, porque é o amor de Deus, e deixando de parar para perceber, parar para ver, parar para contemplar o caráter deste amor, o caráter que é expresso aqui nessas palavras, e contemplar esse amor de tal maneira. A gente percebe que Jesus traz uma ênfase a este amor, ele traz uma ênfase ao amor do Pai, usando essa expressão de tal maneira. Alguns já disseram, não existe uma palavra que qualifique com precisão este amor. Não existe um adjetivo, por mais que eu diga que seja grande, ele não é grande, ele é tão grande. Por mais que eu diga que ele seja profundo, ele não é só profundo, ele é tão profundo. Por mais que eu diga que ele é lindo, ele não é só lindo, ele é tão lindo. E Jesus diz, Deus amou de tal maneira. E a gente precisa parar para compreender o amor. Não compreender como as pessoas têm tentado aí afora, exemplificar e mostrar o que é amor. Mas eu preciso de uma compreensão bíblica do que é o amor. E eu preciso parar para perceber o caráter deste amor. E é até interessante que o termo ou o tempo que esse verbo vem aí, Deus amou, expressa um amor que age, um amor que está em ação. E quando eu paro para perceber o caráter deste amor, eu vejo um amor que está agindo na história, um amor que está conduzindo todas as coisas, um amor que é tratado de um modo único, como um ato, mas é um amor que vem agindo desde antes da fundação do mundo. Quando eu paro para contemplar, eu percebo que o caráter deste amor é eterno. É um amor que vem agindo antes do tempo, fora do tempo. É um amor que entra no tempo e se expressa de diversas maneiras, agindo pela libertação, pela salvação, pela intervenção de Deus na história do seu povo. E são esses atos de amor que nós vemos quando Deus abre o mar vermelho, quando Deus manda codornizes, quando Deus manda a coluna de nuvem, a coluna de fogo. Nós vemos quando Ele abre o rio. Nós vemos o amor quando o povo é vitorioso nas guerras. Nós vemos o amor quando Deus suscita reis e abate reis. Nós vemos o amor quando Deus se cala. Nós vemos o amor quando Deus envia os seus profetas. Nós vemos o amor encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós paramos para contemplar o amor, nós vemos o caráter deste amor. Um amor que expõe todos os seus feitos como um só fato, como um grande fato que resume todos os outros. Deus deu o seu Filho. O amor se resume nesse grande ato de Deus, de enviar o seu próprio Filho, um amor que é oferecido gratuitamente, um amor que é oferecido de forma inteira, íntegra, um amor que não deixa qualquer parte de fora, um amor que é sincero, um amor que é irrestrito, um amor que se dá. Nós vamos perceber um amor que é abundante, um amor que é suficiente, um amor que é verdadeiro, um amor que é compassivo, um amor que traz paz. Quando eu paro para contemplar o amor, eu vejo o caráter deste amor. Mas não somente isso. Quando eu paro para contemplar o amor, e contemplando o amor, nós vemos o próprio Deus, porque é o amor de Deus que está em jogo. Deus amou,
É dele que vem o verdadeiro amor. Esse amor que carrega o caráter da própria divindade. O amor reflete o caráter do seu autor. Deus é a fonte do genuíno amor. E eu não posso dizer do mais genuíno amor, é do genuíno amor. Porque não existe amor fora de Deus. Não existe eternidade fora de Deus. Não existe graça longe de Deus. Não existe integridade longe de Deus, sinceridade. Não existe abundância, não existe verdade, não existe compaixão longe de Deus. Quando eu paro para contemplar o amor, é impossível não nos conflitarmos ou nos encontrarmos com o autor deste amor, com o próprio Deus. Ele que é a própria vida, como diz João, aqui neste Evangelho, no capítulo 1, no versículo 5, quando ele lembra que o Verbo estava no mundo, no princípio com Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Deus é a própria vida, o amor de Deus, o próprio Cristo é a vida, e ele trouxe à existência todas as coisas. Nós vemos esse Deus que é a vida, que é a própria criação, ele que trouxe tudo à existência. Por isso que eu posso dizer que ele é a vida, não a vida num simples funcionar, mas é a vida no mais amplo e pleno sentido da sua palavra. Ele é a vida de todas as coisas, como nós vemos, é por sua doação, é por sua intervenção, que nós mesmos temos a vida. Deus amou. Eu olho para o Gênesis e vejo Deus amando, criando do nada todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. E isso é testemunhado por João no prólogo do seu Evangelho, e é reiterado por Paulo quando escreve aos Colossenses, quando diz que ele trouxe todas as coisas à existência, as coisas que vemos e as coisas que não vemos. Ele é o sustentador de todas as coisas. Nós vemos o caráter de Deus expresso nessas palavras, nós vemos o próprio Deus manifesto, porque ele é o verdadeiro. E João disse isso quando escreveu na sua primeira carta: Deus é o verdadeiro. E ele diz isso também no final deste livro que nós lemos aqui do Evangelho de João, mostrando esse caráter de Deus. E aí nós descobrimos que ele é em si mesmo o amor, e que não existe amor fora dele, e que muitas vezes nos aventuramos e nos ensoberbecemos achando que nós amamos por nós mesmos. E aí João lembra na sua primeira carta: nós amamos porque ele amou primeiro. E nós vamos descobrir que contemplar o amor, nós somos remetidos ao próprio Deus. Mas não somente isso. Quando contemplamos o amor, nós vemos também o mundo, o objeto desse amor. Jesus não deixou Nicodemos alheio, mas ele mostra que o amor de Deus não é uma coisa aleatória, que o amor de Deus não está aí perdido ou desinteressado ou sem propósito no mundo. O amor de Deus, ou todo esse amor, ele é direcionado, ele não é esse amor sem foco. E a gente pergunta: quem é o objeto desse amor? Qual é o foco desse amor? E a gente responde, ou Jesus responde: o mundo. Ao contemplarmos ou pararmos para pensar no amor de Deus, nós também vemos o objeto desse amor, ou para onde o amor de Deus nos direciona. E a gente pergunta: quem? Como assim? O mundo? O mundo. E a gente para pensar: qual mundo? Porque a palavra mundo é tão carregada de significado, de sentido, de conotações. Principalmente quando eu falo em João, que já usou tantas vezes e usará tantas vezes a palavra mundo. Que mundo é esse que João está falando? Porque nós já vimos João usar a palavra mundo e às vezes a gente fica confuso. Alguns, olhando para a palavra mundo em João 3,16, chegam a dizer ou negar a realidade ou a necessidade do inferno, por exemplo. Quando eu vejo todo esse amor direcionado ao mundo, aí tem grupos religiosos que dizem: então não existe inferno.
Ou outros grupos vão dizer ainda que, quando eu paro para pensar na palavra mundo, ele vai pensar assim: será que Jesus está querendo dizer que todas as pessoas serão salvas? É importante contemplar o amor e entendermos qual o objeto do amor de Deus. Porque o que será que João quer dizer, ou que Jesus está dizendo com a palavra mundo? Será que ele está se referindo à obra da criação? Às coisas criadas, ao universo ordenado, às árvores, os pássaros, os animais mamíferos, aquáticos, o próprio céu, as galáxias? Será que é este mundo que Jesus está se referindo e que às vezes João usa a palavra mundo nesta direção? Por exemplo, se você ler em João 17:9, você vai perceber Jesus usando a palavra mundo com este entendimento, quando ele diz, João 17, versículo 5, ele diz: e agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus está se referindo à criação de Deus, ao cosmo criado. Mas será que, não sendo esse entendimento, será que João está fazendo aqui uma metonímia e se referindo aqui à sociedade ou à raça humana, ou aquela ideia de todo mundo, as pessoas aqui, uma representação das pessoas, uma parte pelo todo? Será que é isso que João está fazendo? Porque às vezes ele faz isso. No capítulo 16 do Evangelho de João, versículo de número 21, João usa a expressão mundo como uma representação da raça humana, ou uma parte da raça humana. João 16, 21, quando ele diz: a mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. E é cada uso que João faz, a palavra mundo vai ganhando uma conotação diferente, às vezes com referência ao público, às vezes com referência à estrutura maia, à sociedade mal, ao mundo mal, como em João 7, capítulo 7, o mundo que odeia a Cristo. Mas às vezes, João está usando a palavra mundo com referência à humanidade sem distinção de nacionalidade, sem distinção de raça, sem distinção de etnia. Em João 3,19, aqui nesse nosso parágrafo, ele vai dizer: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Ele percebe a palavra mundo intercambiada com a palavra homens, ou humanidade de um modo geral. E eu não posso entender João 3,16 diferente de João 3,19. A palavra mundo que João está usando aqui não é uma referência a todos os homens pensando em individualidade, mas é a homem num sentido geral, a mundo num sentido geral, a todas as raças, todos os povos, todas as etnias, como os homens de João 3,19. João se refere não à criação, porque o resto do versículo não me deixa pensar. Quando ele diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Eu não posso pensar em mundo como criação, porque plantas não creem, animais não creem, porque os outros seres criados não têm a capacidade de crer. Então eu não posso pensar que Deus amou o mundo como cosmo ou como criação. Eu não posso pensar em mundo como estruturas más que existem no mundo, ou como a maldade do mundo, porque Deus não ama o mal, Deus aborrece o mal. Eu tenho que entender o mundo como humanidade, como homens. E a gente, quando para contemplar o amor, a gente vê que todo esse amor é direcionado a pessoas, indiscriminadamente. Ele está falando que Deus amou de um modo que a todos é oferecido. Deus amou de um modo que a todos é dado Cristo, a todos é dado a verdade. Deus amou de um modo que a todos é dado. E aí eu paro
e quando eu contemplo o amor, eu percebo que há uma dádiva neste amor. Não há só um caráter, não há só um Deus, não há só um objeto, mas há algo sendo oferecido. E quando eu contemplo o amor, eu percebo que há uma dádiva. Deus deu. E o que que Deus deu? O que que damos quando amamos? O nosso amor é mesquinho e nós compramos coisas. Nós fazemos coisas para as outras pessoas, mas é uma espécie de não comprometimento. Mas nós vemos a dádiva do amor quando a gente para pensar a respeito do amor de Deus. Deus deu o seu próprio Filho. Deus deu Jesus. Você vai perceber que toda a ênfase é colocada na grandeza da dádiva, de tal maneira que deu o seu Filho. Qual Filho? O Filho unigênito, o único Filho. E quando eu paro para contemplar essa dádiva, e a gente tem feito isso nesses dias. Ontem foi o dia de Natal. Anteontem, na véspera de Natal, todas as pessoas estavam pensando na dádiva, no presente. Deus deu o seu próprio Filho como uma expressão desse amor que carrega esse caráter perfeito. Carrega um caráter perfeito porque é o amor de um Deus perfeito. E, consequentemente, a dádiva é perfeita. A dádiva é o seu Filho, aquele que foi testemunhado no versículo emblemático do capítulo 1, João 1,14, o verbo de Deus que se fez carne, e nós vimos naquela ocasião o unigênito de Deus, que nele habita corporalmente e perfeitamente a humanidade e a divindade. Esta é a dádiva, é um perfeito homem e um perfeito Deus, que viveu uma vida perfeita, e que revelou ao mundo a glória do próprio Deus. Como diz o autor aos Hebreus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Como disse João, que nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Essa é a dádiva de Deus. Deus deu o seu próprio Filho, o dom de Deus, o presente de Deus ao mundo. E o sentido é, Ele entregou para morrer. Como nós percebemos o teor da palavra dar neste versículo. E o que Deus entregou para morrer? O seu próprio Filho, o Filho do seu amor, aquele em que Ele encontra prazer e satisfação. Deus se empenhou, e empenhou a Ele mesmo. Ele não comprou algo, Ele não criou uma outra coisa. A dádiva dele foi o seu próprio Filho, foi Ele mesmo encarnado. Deus se deu, e eu vejo que dádiva, que presente magnífico, esse amor perfeito de um Deus perfeito dá à humanidade. Deus amou de uma forma tão grande que deu o seu próprio Filho. E a gente para pensar, eu percebo um caráter perfeito, de um Deus perfeito, que olha para uma humanidade imperfeita, uma humanidade rebelde, uma humanidade que não deseja Deus. Ele dá um presente perfeito. E a gente pergunta, para quê? E o próprio Deus responde. E a gente precisa parar para contemplar e perceber a grandeza de tudo isso. Porque o versículo 16 ainda diz, mostrando a ideia de propósito, de direção, de para onde é que esse presente é encaminhado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu descubro, quando eu contemplo o amor, que o amor tem um propósito, é para a salvação. Cristo é dado ao mundo, Deus ama ao mundo, enviando o seu Filho, enviando a palavra, enviando o Evangelho ao mundo, com o propósito de desafiar o mundo, com o propósito de trazer a consciência ao mundo, de qual é o estado do mundo, da humanidade, longe do Evangelho, longe de Cristo, longe da verdade. E aí eu volto para pensar no contexto.
com quem Jesus está falando, quem estava sedento, a quem Jesus se refere quando responde a Nicodemos. Eu não sei se você lembra, mas ele fala de uma necessidade unificadora, que bota todos os homens em pé de igualdade. É necessário nascer de novo, só nascendo de novo, e esse nascimento não é obra de vocês mesmos. E ele mostra de onde vem, é da ação de Deus. Ele mostra que Deus deu o seu Filho com um propósito, para a salvação. Toda a ênfase está no presente, na pessoa de seu Filho, do seu Filho eterno, porque pensar na palavra unigênito, ele não vai pensar que Deus criou Jesus, como ignorantemente alguns afirmam, e até se fiam nesta ignorância. Nós vamos entender que o unigênito fala da eternidade da geração do Filho. Jesus é o Filho eternamente gerado do Pai, que coexiste com o Pai. Como diz o versículo 1, Ele era desde o princípio, Ele existia diante de Deus. E quando eu penso no unigênito, eu estou pensando nessa filiação eterna. Jesus é o único Filho de Deus, que existe eternamente na presença de Deus. Ele é perfeito Deus, mas se fez carne. E eu não posso esquecer e nem aceitar qualquer afirmação contrária, porque Ele é perfeitamente homem, Ele existiu em forma humana. E folheando o Evangelho, nós vamos descobrir que Ele nasceu de mulher, como qualquer um de nós nasceu. Jesus nasceu de mulher. Ele viveu a infância, como nós vivemos infância, adolescência, juventude, vida adulta. Ingressou no seu ministério na idade comum dos sacerdotes, aos 30 anos de idade, cumprindo as regras sociais, se submetendo às autoridades, respeitando as leis, suportando as aflições da humanidade, das fraquezas, da constituição física do corpo humano, suportou as aflições, das provações, das tentações, de renúncia pessoal. Todos os detalhes da vida humana foi desfrutado por Cristo. E eu não tenho como não citar para vocês Hebreus capítulo 4, quando ele lembra que em todas as coisas foi tentado, mas sem pecar. Tudo isso está nessa expressão: deu o seu Filho. Mas não somente isso, porque não é só a vida. A ideia de dádiva vai além. A ideia de dádiva é aquela aflição suportada pelo Filho. Esse dar direciona Jesus para um martírio, para um sacrifício, para uma cruz. Deus deu o seu Filho para que Ele suportasse a cruz. E isso está aqui nessas palavras, porque no versículo 15 foi dito que importa que o Filho deve ser levantado. O dar carrega esse peso de sacrifício, de morte substitutiva. Deus deu eternamente o seu Filho. Jesus veio ao mundo como dádiva, como sacrifício, como o cordeiro que seria imolado. Deus deu um presente. E não foi qualquer presente. É o presente que coloca nas mãos daquele que o recebe o desafio. Porque a gente percebe nessa expressão que Deus deu o seu Filho para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A gente percebe um Deus que não abandona o seu propósito. Como assim? Lá na fundação do mundo, Deus criou o homem para que a glória dele fosse espalhada, testemunhada, anunciada na criação. E nós sabemos o que a história diz a partir do capítulo 3 de Gênesis, que essa humanidade se rebelou contra Deus e seu propósito, e viveu séculos, milênios, em luta contra o próprio Deus, em fuga contra o próprio Deus. João 3,16 afirma um Deus que não abre mão do seu propósito, um Deus que está disposto a sacrificar o seu próprio Filho pelo seu propósito, um Deus que não abandona o mundo. Entenda mundo como João está usando em João 3,16, um Deus que não abandona a humanidade. E nós vemos um amor que desafia, porque quando eu paro para contemplar o amor,
E aí não é um sermão muito presbiteriano, porque já é o 6º ponto. É um amor que desafia. É um amor que não deixa a gente contemplar Ele de forma desapercebida. Toda vez que o amor de Deus é apresentado ou colocado diante de nós, o nosso intelecto, as nossas emoções, a nossa vontade é desafiada. E o texto vai mostrar isso para a gente, que é um presente desafiador para que todo aquele que nele crê. E eu acho tão fantástica essa expressão todo, porque ele está falando para um judeu sectário, Nicodemos, que achava que a salvação era somente para os judeus e que os gentios estavam excluídos. E o discurso de Jesus é um discurso de inclusão. Judeus e gentios são desafiados igualmente diante da dádiva. E o desafio é a fé. Uma fé que nós reduzimos a acreditar em meros fatos, em meros acontecimentos. Mas quando Jesus fala para que todo aquele que nele crê, esse crer não envolve apenas acreditar em fatos, mas envolve em dar direção à vida, em compromisso do coração. E esse é o grande desafio de Jesus. Jesus não quer só que você acredite que Ele nasceu de uma forma virginal. Jesus não quer só que você acredite que Ele viveu uma vida santa e sem pecado. Jesus não quer só que você acredite que Ele morreu na cruz de forma substitutiva, ou que Ele ressuscitou ou ascendeu aos céus. Ele desafia você a viver de um modo novo. Ele desafia você a comprometer a sua vida com essa verdade, com esse presente, com essa dádiva. E esse compromisso mude as suas afeições, as suas ideias, as suas motivações, aos seus anseios, aos seus maiores desejos, ao que dita o seu comportamento, ao que restringe as suas ações, para que todo aquele que nele crê, para que todo crente não esteja mais arruinado, não esteja mais sob condenação, não pereça. E aqui é interessante parar para pensar na palavra não perecer, ou não se estragar, porque isso não tem a ver com a ideia de aniquilação, de extermínio, como alguns grupos religiosos acreditam, que não vai haver inferno, porque aqueles que não creem vão perecer, e eles botam na ideia de perecer a ideia de aniquilação. Não, se você continuar lendo o texto, você vai entender que perecer tem a ver com condenação. Olha o versículo de número 17, 18 e 19. Eles, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação, perceba que perecer tem uma relação direta com condenação, com juízo. Por isso que a ideia de perecer era de estar sob juízo, sob a condenação. E qual condenação? A condenação que está todo homem sem Cristo, a condenação que está todo rebelde, todo filho de Adão, todo pecador está sob condenação. E qual é a única saída? Crer em Jesus, para que todo crente tenha vida eterna. E vida, eu não posso esquecer de João 1,5. E a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Porque muitos pensam que vive, porque tem um bom funcionamento do seu corpo, não sofre de nenhum mal, não é acometido por nenhuma enfermidade, diz, eu tenho vida. Não é essa vida. Ele está falando de uma vida qualificada, uma vida definida pelo termo eterna. Ele está falando de uma vida perfeita, completa, assim como é completo o amor. Uma vida que se expressa o caráter do próprio Deus, do dono da criação. Ele está falando de uma vida completa em seus propósitos, seus sentidos, verdadeira vida. E aí eu paro contemplando este amor e eu repito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Contemplar o amor é desafiador. Contemplar o amor nos chama
para sair do automático. Para contemplar o amor é necessário crer. E para crer, meu filho, só nascendo de novo. Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Não é uma coisa que você faz pelo seu empreendimento. Não é fruto dos seus esforços e pesquisas. É uma ação de Deus. Está nas mãos de Deus. Mas contemple este amor. E sinta-se igualmente encorajado. Porque contemplar o amor me faz ver a grandeza de Deus. Contemplar o amor é um estímulo para que a gente chegue aqui neste lugar e possa adorar a Deus com alegria, porque nós não estamos estimulados pelas circunstâncias. Não é porque está acontecendo só coisa boa na vida da gente, não é porque tudo está fácil, é que eu vou cantar com alegria, vou levantar as mãos no santuário e vou dar glória a Deus porque tudo está bom. Não é essa a motivação. Contemplar o amor corrige, porque me faz adorar a Deus independente das circunstâncias, como cantávamos antigamente. Lembra daquele canto? Não olhe as circunstâncias, não, não, não. Contempla o quê? O amor. Contemplar o amor nos faz adorar de um modo íntegro e com a verdadeira motivação. Por isso eu queria desafiar você nessa manhã. Contemple o amor, para então você adorar com integridade, com a verdadeira motivação. Contemple o amor e se alegre em Deus, seu Salvador. Como ouvimos aqui sexta-feira, no sermão exposto pelo pastor Luciano, da alegria, da presença de Cristo, fez Maria contemplar e se alegrar. E a primeira atitude? Adorar. Contemplar o amor nos conduz a uma genuína adoração. Mas não só isso, depois de contemplar o amor, não só a adoração pulsa no nosso coração, mas também a gente percebe a verdadeira necessidade humana quando nós contemplamos o amor. E sabe do que a humanidade precisa? Lá vai eu, viu? Não é de igualdade social. Não é de políticas públicas. Eu sei que são necessidades, irmãos, mas essas necessidades elas são transitórias. Elas não atendem à genuína necessidade. Nós não precisamos de somente essas coisas humanas. Nós precisamos de uma dádiva. E esse texto nos mostra que nós temos uma real necessidade. E Jesus queria mostrar isso a Nicodemos e a todos aqueles que estavam maravilhados com os milagres que ele estava fazendo no templo. Existe uma necessidade maior de vocês de que essa fascinação pelas coisas humanas. Há uma necessidade no seu coração e que só a dádiva de Deus pode preencher. E às vezes a gente está ocupando bancos da igreja há anos, achando que a religião vai suprir essa necessidade, que o exercício da piedade vai suprir essas necessidades, mas essa necessidade nunca será suprida sem a dádiva de Deus, Cristo. Há uma necessidade pungente no coração. Há uma necessidade real, que nós já vimos aqui, que nos unifica e que ela nunca será suprida se você não tiver um relacionamento, se você não se apropriar de Cristo. Mas ao contemplar o amor e perceber que Deus tem um foco, um objetivo nesse amor, eu também sou desafiado numa outra dimensão, numa outra esfera. Nós não podemos negar o amor de Cristo às pessoas. Nós não podemos ser seletivos a quem nós evangelizamos, a quem nós anunciamos o amor. Deus amou o mundo, e lembre do sentido da palavra mundo, a humanidade sem distinção de classes, sem distinção de raça, de etnia, de idioma, de nacionalidade. Deus amou homens, a humanidade, mulheres de todas as nações, de todos os povos, de todas as classes. E esse é um desafio para a igreja. Nós precisamos amar como Deus amou. Jesus faz isso mais na frente no Evangelho de João. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Ele veio ao mundo como uma prova desse amor. E nós somos enviados ao mundo como prova do amor de Deus. E nós precisamos amar indiscriminadamente as pessoas. Amar sem olhar para as
categorias que nós criamos como seres humanos. Amar sem negar. Nós precisamos anunciar Cristo a todas as pessoas. As pessoas, aquele vizinho chato do nosso condomínio, nós precisamos amá-lo. Nós precisamos amar as pessoas pobres que pedem na nossa porta. Nós precisamos amar as pessoas que pensam diferente da gente. Nós precisamos amar as pessoas que são diferentes da gente, que não tem mérito nenhum, crédito nenhum, porque foi assim que Deus amou. E assim nós somos desafiados a amar. Mas eu queria caminhar para uma conclusão, depois de contemplarmos o amor, percebendo essa persistência de Deus. A história, a gente vai encontrar tantas ações rebeldes da humanidade, desses homens, dessa humanidade alheia, essa humanidade rebelde. E nós vemos um Deus persistente, um Deus que não perdeu de vista o seu propósito, um Deus que não abandonou o seu plano, um Deus que não se esquece do seu povo, um Deus que ama de um modo eficaz e definitivo. Isso não lhe fala ao coração? Individualmente? Deus não abandona o seu plano. Deus não abandona as suas ideias. E quando eu falo desses planos de Deus, eu falo a você. Porque quando eu leio o Salmo 139, que eu penso no plano de Deus, Deus não tem só um plano geral para a humanidade. Deus tem planos individuais, para cada indivíduo, para cada pessoa que Ele criou. O Salmo 139 não me deixa esquecer de que lá no ventre, quando era algo sem forma, lá na barriga da mãe, Ele já tem os nossos dias escritos e determinados, quando nenhum deles era ainda. Deus tem um plano individual para cada pessoa, e às vezes a gente fica pensando, meu Deus, o Senhor esqueceu de mim. Meu Deus, onde é que está o Senhor? E nós somos lembrados de que Deus permanece no mesmo lugar. Qual lugar? No controle de todas as coisas. E que Ele não esqueceu do seu plano. Que Ele já efetuou o plano perfeito de salvação. Mas que Ele tem um plano individual na vida de cada pessoa, que há de completar esse plano até o dia de Cristo Jesus. Por isso, contemplar o amor nos desafia a perseverar, a continuar firme no verdadeiro Deus, na verdadeira vida. Eu queria que você pudesse sair daqui dessa manhã, de fato, tendo contemplado o amor. E ao contemplar o amor, ser tomado por esse amor, que nos desafia a Cristo, que nos desafia à vida, que nos desafia à eternidade. Diante do amor, feche os seus olhos, examine o seu coração. Você tem carregado uma compreensão bíblica do que é o amor? Você tem desfrutado dos benefícios desse amor? Você tem amado como alguém que já recebeu o amor? Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque Tu és Deus e nós somos criaturas e Teus filhos. Obrigado porque o Senhor tem nos conservado no lugar de filhos. Obrigado porque quando o nosso coração se aventura a querer tomar o lugar do Senhor, o Senhor nos instrui e nos faz ver que somos criaturas. Obrigado, Senhor, por Teu amor. Obrigado pela pessoa de Jesus Cristo, pelo presente, pela dádiva. Obrigado porque, contemplando o amor, nós percebemos a grandeza do caráter deste amor. Nós percebemos a grandeza do Senhor. E nós percebemos o nosso lugar no Teu plano eterno e perfeito. Ah, Senhor, se o nosso coração tem se aventurado, Pai, em buscar salvação em qualquer outro lugar que não seja Cristo, que o Teu Espírito nesta manhã
nos convença do nosso pecado, Senhor, nos livre do engano e nos conduza a toda a verdade. Que possamos ser conduzidos ao amor, a Cristo nesta manhã. Que a Tua palavra, Senhor, que fora lida, possa falar ao coração, Senhor, individualmente de cada um, trazendo-nos a Cristo. Senhor, se alguém estava aqui sem Cristo, que o Senhor não permita que ele saia daqui sem assumir esse compromisso para a vida eterna. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que a gente não se acostume, que o amor não esfrie, que as motivações não se arrefeçam, mas que todos os dias possamos de fato parar e olhar com os olhos da alma, com completude, para quem o Senhor é e para o que o Senhor fez, e que isso nos motive, que para esse ano que já se inicia, contemplar o amor seja o combustível para vermos um ano novo, com as motivações corretas e com os objetivos e alvos corretos. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém.